João Moreira Salles, cineasta documentarista, publicou na revista Piauí, de fevereiro de 2025, uma crônica tipo Ainda Estamos Aqui, do filme do seu irmão que ganhou o Oscar de 2024. Só que a narrativa literária do Ainda Estamos Aqui, do Walter Salles, se refere aos torcedores do time do Botafogo do Rio, que perdeu espetacularmente o título de campeão brasileiro de futebol de 2023, mas que ainda estavam aqui há décadas atrás de conquistar títulos relevantes, ainda que cada vez mais descrentes de si mesmos. Eu nunca tive um time favorito de outro estado, mas como torcedor do Internacional de Porto Alegre, me identifiquei com a trajetória igualmente de sofrenildo do glorioso Botafogo. Fiquei comovido pela narrativa que o João Moreira Salles publicou na revista Piauí, número 210, de março de 2024. E desde lá, me tornei mais um torcedor do Botafogo por toda a sua história de glorioso, merecida. João Moreira Salles nos relata um novo capítulo da epopeia do seu querido time Botafogo, que em 2023 quase foi campeão do Brasil, mas que em 2024 foi campeão não só brasileiro, como foi campeão da Libertadores da América. Agora, Salles nos conta da edição número 221 de fevereiro da revista Piauí. Ele narra como foi essa passagem miraculosa do Botafogo até a conquista do título de campeão da Libertadores da América e do Brasil. Salles relembra que no ano de 2010 o Botafogo já tinha caído uma vez para a segunda divisão e ao longo dos anos seguintes caiu outras duas vezes. Que o último título de expressão do Botafogo foi o campeonato conquistado em 1995, contemporâneo da criação do Yahoo, do lançamento do Windows 95 e do navegador Explorer, e do triunfo da democracia ao redor do mundo. No final de 2021, o americano John Textor entrou na nossa vida de botafoguense, diz ele, interessado em montar um grupo multinacional de clubes e viu no Brasil a oportunidade de ilustrar o seu currículo de empresário do futebol. Um sucesso que chamaria a atenção dos investidores para que o Botafogo, que tem o prestígio de um clube ao lado do Santos, que concebeu o modo brasileiro de jogar o jogo de futebol. Nenhum clube cedeu um número tão grande de jogadores para as seleções brasileiras em Copas do Mundo como o Botafogo. Nenhum time fez mais gols vestindo a camiseta da seleção do país. Tanta história custava pouco, afundada em dívidas. O Botafogo podia ser comprado por uma bagatela. Textor entendeu o lance e fechou o negócio. Março de 2022, ele já era o dono do Botafogo. Melhoramos de vida ao longo da chegada de jogadores que não conhecíamos e aos quais demos um voto de confiança. Chegou também o técnico português Luiz Castro. Vem então o ano 2023, o ano da nossa glória e da nossa infâmia, com aquele grupo de jogadores sem ponta em circunstância, pois vencendo e vencendo, e nós, os torcedores, fomos subindo à medida que íamos experimentando algo novo, diz que não viveram os anos de ouro do Botafogo, a época do Garrincha, Didi e Nilton Santos. O deslume durou 6 meses. Muita tinta ainda será derramada na tentativa de explicar as razões da nossa derrocada no meio do ano. Luiz Castro, o técnico, nos deixou para buscar a sua conquista financeira na Arábia Saudita. O Botafogo
testou 4 treinadores e 3 deles, os 3 últimos, não encaixaram. Sofremos uma virada desmoralizante do Palmeiras em casa, quando líderes da competição vencíamos por 3-0. São explicações fatuais isso, e outra mais dolorosa, o time se acovardou. A um passo da glória, o Botafogo não conseguiu sustentar a tensão e ruiu. E nós, botafoguense, nós ruímos juntos, despencamos de uma altura que começávamos a conhecer e nos arrebentamos no chão em dezembro de 2023. Com 14 pontos de vantagem na tabela sobre o Palmeiras, time que viria a ser o campeão, o clube carioca tinha 11 jogos para desfrutar. Não venceu nenhum deles e terminou em 5º lugar. Como se recuperar disso? Foi um dos colapsos mais dramáticos que o futebol testemunhou. Em abril, um novo técnico chegou de Portugal, Arthur Jorge, que teve o primeiro contato com o elenco, que não era exatamente o mesmo de 2023. A SAF havia feito novas contratações, mas era evidente que o trauma do ano anterior pairava tóxico no ar e cada derrota que sofríamos reabriria a ferida. Entre a prudência e as suas ideias, Jorge escolheu as suas ideias. Escalou o Botafogo com 4 atacantes, fiel à sua convicção de que um time que prefere o risco à cautela é uma equipe melhor. Depois de 2 derrotas iniciais, vieram as 6 partidas seguintes que o Botafogo venceu todas. Foi por essa época que a palavra desfrutar começou a aparecer na boca dos jogadores. Um jogo ofensivo e veloz é um jogo alegre. Nos meses que se seguiram, de quase desenganado, o Botafogo iria se classificar antecipadamente para a fase eliminatória da Libertadores. No Brasileiro, disputaria as primeiras posições da tabela. O dono do clube, Textor, anunciava novos reforços com contratações e mais contratações. Mas João Moreira Salles nos diz que ele continuava de cócoras, apesar de algumas vitórias convincentes do campeonato. O ano anterior havia ensinado que o acúmulo prematuro de pontos podia ser o prelúdio da decepção. No mínimo, nos faltava um teste. Nós contra o grande adversário Palmeiras. O primeiro grande teste do Botafogo de 2024 ocorreu na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse dia, enfrentamos o bicampeão nacional, o time que entregamos de bandeja o título de 2023. Seria o nosso reencontro desde o humilhante 4-3 no mesmíssimo lugar na nossa casa. Como se não bastasse, a partida valeria a liderança do campeonato. A partida foi bonita, disputada e capaz de orgulhar botafoguenses e palmeirenses. Soubemos converter uma das tantas oportunidades de gols criados, onde Tiquinho pôs a bola para dentro com um toque preciso, minimalista quase. Terminada a partida do primeiro teste de 2024, dos 4 contra o Palmeiras até o fim da temporada, pela primeira vez desde então senti que era possível ficar de pé. O tal futuro deixava de ser retórica de vestiário e passava a representar uma possibilidade real. Começamos o segundo turno do Brasileiro na liderança da tabela. Quando no sorteio das fases eliminatórias da Libertadores, o cartão tirado da urna deu o nome do adversário do Botafogo nas oitavas de final, estava lá no papelote exibido pela câmera: Palmeiras, 2 jogos. No jogo de ida, realizado no nosso estádio, logo aos 6 minutos, Luiz Henrique deixou os 2 defensores do chão e, tendo feito o mais difícil e divertido,
errou o mais fácil. Diante do gol aberto, chutou para fora. Ossos do ofício da vida de um craque. Interessa que minutos depois acertou. Fez o primeiro de cabeça. Igual Jesus, o segundo. Havíamos passado pelo segundo teste do ano contra eles. Veio a partida de volta, o terceiro teste por qualquer definição do mundo da bola, um jogo imenso. Achávamos que podíamos arrancar o empate, mas era provável que eles vencessem. Se por um gol a decisão nos pênaltis igualaria as nossas chances. Se por mais de um, seríamos eliminados. Começamos corajosamente com o jeitão de quem não tinha vindo a São Paulo para defender o empate, que era o nosso passaporte. No segundo tempo, faltava só 45 minutos para a comemoração. Foi quando o Savarino abriu a caixa de presentes e já na horizontal, quase caído, passou a bola para o Igor Jesus, que marcou. Ainda gritávamos de felicidade quando, 7 minutos depois, Savarino apontou para onde queria que a bola fosse, saiu, dominou-a, invadiu a área e, na cara do goleiro palmeirense, desferiu um chute tão potente, vingando a humilhação que o Botafogo tinha sofrido do Palmeiras no ano anterior. Mas o que vem depois foi o pesadelo. A 4 minutos do fim da partida, o Palmeiras marcou um gol de cabeça, 2-1. A 1 minuto do fim da partida, empatou, 2-2. O time havia perdido a confiança. Estávamos, então, pelos acréscimos. O Palmeiras parecia ter tomado a injeção de adrenalina enquanto nós respirávamos por aparelhos. Era um cenário tenebroso, a repetição da virada de 2023. Tive certeza de que o Botafogo acabava ali. A torcida ia abandonar o time e os jogadores. Ficariam marcados pelo vexame para a história como clube eternamente fadado a pipocar. Foram, de longe, os piores minutos da minha vida de torcedor. Até que veio o livramento. Acompanhei a coisa de modo estranho, cada instante desconectado do seguinte. O juiz pôs a mão no ouvido, o juiz disse algo no fone, o juiz levantou os braços, o juiz desenhou um retângulo no ar, os jogadores cresceram, cercaram o juiz correu até o VAR. Eu assisti aquilo incapaz de conectá-lo emocionalmente ao nosso destino. Meu sobrinho me pegou pelo ombro e berrou: "Anulado! Anulado!" Sim, o gol tinha sido anulado. Gustavo Gomes dominara a bola com a mão. A partida, se empatada, 2-2, a vantagem era nossa. Dali a 1 minuto, o juiz apitou o fim do suplício. Não sem antes mais uma bola do Palmeiras bater na nossa trave. O que se seguiu foi outra das tantas cenas de 2024 que permanecerão na nossa memória. Nossa torcida começou a cantar, como aturdidos cantavam, para saber se continuavam lá exuberantes depois de uma quase morte. É apenas um jogo, mas apesar disso, eu acho bonito gostar tanto de algo que não se controla. É no mínimo uma lição de fragilidade. Algo que tem um valor numa época que faz da força e da individualidade o fetiche. Ao contrário do que pregam os ideólogos da meritocracia, tudo depende de nós. A coletividade importa, os outros importam. É bom compartilhar um pouco da nossa alegria a quem escolhemos amar. Nas quartas de final da Libertadores, com a chegada dos últimos 2 reforços do ano, já era possível sentir e apalpar o apito final quando, a 4 minutos da nossa classificação, o São Paulo empatou. Inferno na torcida botafoguense. A decisão seria nos pênaltis. O pênalti emocional agora se curvava na direção deles. O batedor do São Paulo se aproximou para cobrar o 5º e último pênalti da série deles.
Chutou forte no canto direito, o mesmo para o qual John pulou, mas a bola foi mais rápida e entrou. Tínhamos a obrigação de acertar a nossa última cobrança. Errar era ir para casa. Pensava nessas coisas todas no meio da galera e já fazia tempo quando fui interrompido pela implosão da torcida que comemorava o gol de Almada. A bola estufara a rede, numa cobrança fulminante. Passaram 51 anos e o Botafogo voltaria a disputar uma semifinal de Libertadores. O Botafogo entrou em campo contra o Peñarol do Uruguai e 90 minutos depois fomos para casa certo de ter assistido a uma dessas exibições que ficariam para a história. Savarino marcou 2 vezes, Luiz Henrique e Igor Jesus um gol cada, e para premiar sua temporada extraordinária, o zagueiro Barbosa também fez o seu. Resultado, 5-0. Pela primeira vez na sua trajetória, o time que já teve Garrincha, Newton Santos, Didi, Zagallo, Manga, Gerson, Jairzinho e Paulo César Cazu chegava a uma final de Libertadores. Enquanto no Campeonato Brasileiro, em 3 míseras rodadas, nossa vantagem de 6 pontos caiu para 4, 2 e finalmente virou pó. Faltavam apenas 3 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro em 2024. Uma delas era entre Palmeiras e Botafogo, no Allianz Parque. Nosso adversário tinha assumido a liderança pelo critério de ter uma vitória a mais com o mesmo número de pontos do Botafogo. Ninguém se esqueceu de dizer e repetir que no derretimento de 2023 fomos ultrapassados pelo Palmeiras nessa mesma altura do campeonato. O filme Desastre se repetia agora com ingredientes a mais. Como havia um conflito de datas entre o final da Libertadores e o nosso compromisso com a partida contra o Palmeiras, a CBF antecipou o confronto. Na terça-feira, 26 de novembro de 2024, em São Paulo, jogaríamos a nossa vida do Campeonato Nacional. E 4 dias depois, em Buenos Aires, iríamos decidir a Libertadores da América sem possibilidade de descansar titulares, como vinha fazendo o nosso adversário, o Atlético Mineiro, que esperava o jogo. Foi uma partida de líderes. O Palmeiras começou forte, em 10 minutos quase marcou 2 vezes. Mas Adrielson, recebendo um passe preciso de Almada, chutou e pôs para dentro. Em mais um dos estranhos ecos da partida de 2023, o jogador do Palmeiras foi expulso no segundo tempo. Minutos depois, Savarino fez o nosso outro gol, faltando pouco para terminar o jogo. Savarino bateu um escanteio perfeito e o André marcou de cabeça o 3º gol do Glorioso. Eles ainda fariam um gol, mas a vitória era nossa, 3-1. Depois do 4º e último teste do ano contra o Palmeiras, foi como abolir a gravidade. Fomos para Buenos Aires flutuando, decididos a sermos campeões da América também. Nos dias que antecederam a final em Buenos Aires, não me lembro de na vida ver tantas pessoas tão esperançosas. O Estádio Monumental de Núñez é de fato monumental. E o nosso lado lotou. Eram 40 mil botafoguenses à espera que, além de vivos, vieram também os mortos, os botafoguenses que participaram antes de ver o time ser campeão da América. Familiares de colegas traziam seus mortos, nomes estampados em cartazes ou em camisetas, um pai, uma mãe, um avô, um irmão, uma amiga, um filho. Estávamos lá assim, comovidos e cheios de esperança, quando a bola rolou. Dali a 29 segundos, ela voltou a parar e o mundo virou de ponta cabeça. A bola veio a meia altura, Gregório levantou a perna e o atleticano Fausto Vera abaixou a cabeça e houve um choque feio. As travas da chuteira de um acertaram o rosto do outro. Vera sangrando,
Jogadores do Atlético cercaram o árbitro, que foi até o VAR e constatou o estrago e sacou o cartão vermelho. O nosso jogador Gregório estava expulso antes da partida contemplar 1 minuto. Alguma variação no que pensei naquele instante passou pela mente de cada botafoguense que assistia a partida. Foi para isso que a gente veio aqui? A gente nunca vai chegar lá? Que time trágico o Botafogo. Nossa torcida, bem maior que a do Galo, se calou. Nesse instante, foi o ápice da carreira do Arthur Jorge. Não consigo pensar num único técnico brasileiro que no minuto seguinte à expulsão não tivesse imediatamente sacado um atacante para substituí-lo por um defensor na esperança de segurar o empate. Continuamos em campo com 4 atacantes baixinhos para resfriar o forte adversário Hulk. Passado 15 minutos depois da expulsão, a torcida percebeu que o time recuperou a confiança e a arquibancada voltou a cantar. Depois de uma sequência de 45 segundos e 10 passes que mais lembram um bailado, fizemos o nosso primeiro gol no derradeiro movimento da coreografia de Almada para o Henrique e deste para Marlon, que chuta a bola, que é rebatida e Luiz Henrique marca o gol. 6 minutos depois, Luiz Henrique sofre um pênalti. O lateral Alex põe a bola na marca, toma a distância da bola, solta o ar, corre na corrida, levanta os olhos e vê o goleiro à direita. Bola no canto esquerdo, gol fulminante. Quisera que aquele momento se eternizasse, mas não. O primeiro minuto do segundo tempo foi tão atroz quanto o primeiro da etapa inicial. Hulk cobrou o escanteio e o chileno Vargas, que acabara de entrar, marcou. Era tudo o que não podia acontecer. Os mineiros agora teriam 45 minutos para vencer a partida e levar o jogo para a prorrogação e nos derrotarem por exaustão. Há 30 anos, mesmo nos piores momentos, a torcida do Botafogo vinha sendo mais corajosa e não arredava a pé empurrando o time. Aquele foi o dia em que o time precisou ser mais corajoso do que nós. Lá pelas tantas alguém gritou: mais 7 minutos de acréscimo. Continuei sentado olhando para o chão. 6, 5, 4. Eu não vi, mas por 4 vezes nossa cidadela quase caiu. Faz mal até rever o videotape. Quando eu levantei a cabeça, estavam 3 jogadores empressados num canto do campo, de frente para as placas de publicidade e de costas para o mundo, quando Júlio Santos tirou um coelho de uma cartola inexistente. Intuindo, no 7º minuto de acréscimo de 7 minutos, Júlio Santos, que marcara o primeiro gol da campanha da Libertadores, agora marcava também o último, o gol do título, no derradeiro minuto da partida mais importante da história de todos nós. Por nós, torcedores, não sairíamos mais de lá. Mas acontece que ainda faltavam 2 partidas para fechar o Campeonato Brasileiro. 6 pontos em disputa e nós com 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. A primeira dessa partida foi contra o Internacional de Porto Alegre. O Inter tinha a melhor campanha do retorno e não perdia no seu estádio havia 5 meses. Entramos em campo 4 dias depois de Buenos Aires. Foi um intervalo animadíssimo de 96 horas, que incluía a grande festança de comemoração do título no Rio de Janeiro, onde a equipe desfilou em carro aberto pela hora do Botafogo. Estávamos em frangalhos. Vencemos a partida contra o Inter por 1-0. Passe magistral de Almada e um voleio sublime de Savarino. 4 dias depois, no Newton Santos, lotado, fomos campeões brasileiros. O empate com o São Paulo nos bastava, mas vencemos por 2-1. E não é demais repetir que o primeiro gol foi de Savarino. Desnecessário também apontar como esse gol foi primoroso, um toquinho que encobriu o goleiro. Sofremos empate e a 20 segundos do final da partida e do campeonato,
quando Gregório apareceu do nada, roubou a bola, invadiu a área e marcou o gol do título. Acabou assim o glorioso 2024 do Botafogo. Em 13 dias, 4 vitórias e 2 títulos. E agora, como viver nesse novo mundo coberto de glórias, olhando do alto e não mais da planície? Agora viramos um outro bicho, um bicho predador que vence. É preciso reajustar a imagem dos botafoguenses. Alguns botafoguinhos gostaram, pois já era hora de sermos mais marrentos. Continuamos a ser os velhos botafoguenses, agora com fé. Ganhamos a esperança de que a alegria não será apenas para os outros botafoguenses do futuro, mas que ela pode ser nossa. Horas depois de cruzarmos no peito a faixa de campeão brasileiro, ao lado da de campeão da Libertadores, li a seguinte mensagem no celular de um amigo botafoguense. Ufa! Eu já não aguentava mais esse jejum de 8 dias sem título. É isso. O Botafogo de 2024 conquistando o direito à felicidade, a quitação das dívidas. E vai lá algum atrevimento. É perdoável que quando se alcança o topo da montanha depois de tanto penar. Aproveitem. A vista é linda. E eu aproveito esta literária narrativa emocional do João Moreira Salles como uma oportunidade de fazer a minha adesão à torcida do glorioso Botafogo, apesar de ser um time de outro estado, para assim eu ter mais de um time para chamar de meu favorito. A propósito, em São Paulo declaro aqui a minha adesão como torcedor do Santos Futebol Clube, do lendário estádio da Vila Belmiro, verdadeiro celeiro de craques como Pelé, o maior de todos os tempos. Amplio assim minhas possibilidades de ter alegrias futebolísticas anuais, sem ficar por décadas dependendo apenas das escassas conquistas do meu internacional em tempos de vacas magras. Assim, integrado à torcida do glorioso Botafogo, me foi propiciado em 2024 mais 2 títulos na minha galeria de conquista de taças relevantes do futebol brasileiro. Sem contar o título do Ruralito, campeão gaúcho, que o Inter conquistou finalmente agora em 2025, depois de 7 anos de penosas derrotas, mas que continua sendo o único que já foi octacampeão gaúcho. Botafogo.